Olá, irmãos. Muitas pessoas sabem do que aconteceu lá no Reino do Céu. Houve uma guerra. O diabo e seus anjos batalhou contra Miguel e seus anjos, nosso Messias, nosso Salvador. E nessa batalha, nessa luta, os anjos que eram com o nosso Salvador, eles, mesmo à beira da morte, eles não negaram as suas vidas, mas batalharam até o fim. E o diabo e seus anjos foram expulsos, foram precipitados aqui na terra, expulsos do reino do céu. E o que a humanidade, a maioria das pessoas não conhecem, não sabem, e isso as religiões esconderam delas, principalmente a religião evangélica, que é o que eu fiz parte durante 10 anos da minha vida, é que o diabo e seus anjos, quando eles foram precipitados aqui na terra, que eles chegaram aqui, eles ficaram com uma raiva muito grande, um ódio gigantesco do nosso Salvador, do nosso Messias e dos anjos que eram com ele. E eles prometeram se vingar, entendeu? Eles se vingar tanto do nosso Salvador quanto das duas testemunhas, dos anjos que eram com o nosso Salvador. E o que acontece? Para que ele pudesse dar início ao seu grande plano de assassinatos, de matar, de roubar, de destruir, porque é como o Messias mesmo falou, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Bota isso na cabeça de vocês, entende? Para que ele pudesse dar início a tudo isso, ele precisava de um corpo. Ele precisava de assumir um corpo, porque assim ele ia poder governar esse mundo. E aí, lá no início, lá no princípio, ele começou lá com Adão e Eva, né? Ele era lá a serpente que estava lá no jardim do Éden lá, que enganou Adão e Eva, né? Enganou na verdade mais a Eva, porque Adão ele não enganou. Adão só comeu do fruto porque ele amava Eva, né? Então, ele comeu do fruto para poder, ele sabia que o pai ia expulsar Eva do jardim do Éden, então ele comeu para que ele pudesse estar junto com sua amada, junto com a sua esposa, junto com a sua mulher, né? Então, é, mas aí ele não enganou Adão. Adão, né, não caiu nas lábias dele. Mas a mulher, infelizmente, né, caiu. Mas vamos lá. Então, lá no Jardim do Éden, era ele, o diabo Satanás, que estava com ele. E, no, e lá em Caim e Abel, também o diabo estava lá com eles. Foi o diabo que seduziu Caim a matar um animal, quando eles resolveram dar um presente para o nosso pai. Um deu os frutos da terra e o outro deu um animal, a cabeça de um animal morto. Sacrificou um animal, entende? E você acha que nosso pai se agradou do sacrifício de animal? E você acha que quem fez aquele sacrifício de animal, você acha que foi de fato Abel? Ora, de quem foi que nosso pai chama a atenção? Não foi de Caim? Então, quem matou um animal foi Caim. Por isso que nosso pai chama a atenção dele. E as pessoas acham que foi Abel, né? Que o pai se agradou da oferta de Abel, porque era um animal morto, porque o cheiro subiu como cheiro suave diante da sua narina. Ora, bota uma coisa na sua cabeça, irmãos. Nosso pai jamais vai se agradar da morte de um animal. Muito pelo contrário, tem uma passagem na escritura que ele mesmo fala que não folga com morte de animal. Mas aquele que se agradou da morte do animal, pelo qual Caim mesmo fez, foi o próprio diabo, Satanás. Ele é o Senhor que se agradou da morte daquele animal, cujo cheiro subiu como um cheiro suave até as suas narinas. Então vamos lá. Ele estava lá com Moisés. Quando ele viu Moisés matando um egípcio e que ele fugiu do egípcio que foi lá para as montanhas, o diabo foi lá se encontrar com ele, né? E ele precisava chamar a atenção de Moisés, a fim de que Moisés, né, pudesse ficar espantado. Oh! E ele fez isso. A primeira coisa que ele fez com Moisés foi falar com Moisés. Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E ele ouviu aquela voz, ó, quem fala comigo? Quem é que está falando? Aí ele vai lá, faz né? Ele tem seus planos, né? Ele tem seus truques. Ele fez o fogo lá arder em chama lá sobre uma sarça e a sarça não se consumia. E aí Moisés ficou bobo. Oh, caramba, a sarça não se consome. Ora, ele tem seus planos. Os anjos caídos têm seus planos, ele tem seus truques, né? Ele sabe, né, trabalhar para fazer com que as pessoas possam acreditar nele. Até porque
Eles são anjos que têm mais de 7.000 anos. Eles têm os homens como criança. Então, assim como nós, seres humanos, que temos, né, vamos dizer assim, 10, 20, 30 anos de vida, nós sabemos impressionar uma criancinha, um bebezinho. Quando a gente balança lá o chocalho lá para uma criança, ela fica lá atônita com aquele chocalho todo colorido, né, que faz um barulhinho. A criança fica atônita vendo aquilo. Não vê quando às vezes a gente vê, bota uma criança para poder assistir um desenho, ela fica ali espantada vendo aquele desenho ali, ó, né, fascinada. Tudo isso chama a atenção da criança. Nós sabemos fazer uma criança ficar fascinado quando a gente quer que ela fique quietinha ali, fascinada com aquilo. Enquanto mais o diabo e seus anjos, ele tem seus truques. Ele fez com que Caim e Abel, né, pecasse contra o pai. E fez também com que Moisés também acreditasse nele. E aí Moisés, né, vendo aquele Deus falando com ele, e aquela sarça que não se consumia, aí ele agora vai acreditar naquela voz que fala com ele. Mas tudo ali era o diabo, Satanás. Ele que estava por trás de tudo isso, né? E Moisés, acreditando nele, ele agora vai fazer com que Moisés tira um povo lá do Egito. Aí ele diz, né, conta uma história para Moisés, diz que tem um povo que está lá clamando por mim, que está sofrendo lá no povo, está sendo escravizado. Então, eu quero tirar aquele povo de lá. Mas mal sabe Moisés, coitado, tão inocente, mal sabe ele que o diabo precisava primeiro de um corpo. Ele agora está usando Moisés, está chamando a atenção de Moisés, está agora convencendo Moisés de que ele é o Deus desse mundo, de que ele é o criador de todas as coisas, ele que criou tudo, que criou os seres humanos, que criou os animais, né? Moisés está acreditando, porque a intenção dele é assumir o corpo de Moisés logo, logo, né? Mas para isso, ele tem que mostrar para ele que ele é o Todo-Poderoso. Aí tem que fazer uns truques, é lógico, né? E aí, entre uns truques e outro que ele faz com Moisés, ele vai fazer com que a vara que está nas mãos de Moisés se transforme em serpente. Ora, quem é a antiga serpente que estava lá no jardim do Éden? Não era ele, o diabo, Satanás? Agora, por que agora ele vai fazer com que o bastão de Moisés se transforme em serpente? É porque é ele próprio, ele que estava lá. Ora, entenda uma coisa, meus irmãos, entenda uma coisa. As pessoas que, vocês agora que estão no sistema religioso, você que faz parte das igrejas evangélicas principalmente, o diabo está enganando vocês. O diabo, ele manteve Moisés sob o poder dele durante toda a vida, porque Moisés acreditou nele. Moisés acreditou de que o diabo, Satanás, era o Deus, o Deus desse mundo. E aí agora ele precisa de um corpo e ao mesmo tempo ele precisa tirar um povo lá do Egito. Que povo é aquele que ele tirou lá do Egito? É um povo que ele escolheu para ele. Ele criou um povo para que adorasse a ele. Mas para isso, ele precisava de uma vez por todas arrancar aquele povo de lá. Sendo que lá tem lá Faraó, que governa sobre aquele povo. Agora eu pergunto, quem é o Faraó? Se não é também um dos anjos caídos que foram expulsos do reino do céu. Existe um anjo chamado Azazel, muito inteligente. Ele foi o que dominou o Egito lá naquela época. Ele entrou no corpo de um homem, se nomeou Faraó e dominou todo o Egito. Agora, ele tem todo aquele seu reinado lá no Egito, né? O povo todo dominado, e ele, lógico, ele não quer que agora o seu irmão Moisés, ele não quer que o seu irmão Moisés, ou melhor, o seu irmão Diabo, Satanás, ou melhor, Israel, né, que era o nome dele, que era lá no reino do céu, ele não vai querer que tire lá aquele povo lá do Egito, já que ele trabalhou tanto para fazer que aquele povo ficasse servindo ele lá no Egito. Vai tirar assim, vai sair tirando assim o povo lá, milhões, multidões de pessoas, assim, de mão beijada? Não, lógico que não. Entendeu? Até porque antes o diabo Satanás estava lá com ele no Egito, governando no Egito, sendo que o diabo queria o teu próprio povo. Já que Faraó já tem seu próprio povo, que serve ele lá no Egito, o diabo queria o dele também. Ele não queria ficar ali na mesma casa juntamente com o Faraó, né?
governando junto com o faraó. Ele queria seu próprio povo, ele queria ter a sua própria casa, ele queria seu próprio povo, entendeu? Ele queria seu próprio reino. Essas coisas dessa forma. E aí o que aconteceu? Ele resolveu então usar Moisés para poder tirar um povo lá do Egito. E ele escolheu exatamente o povo hebreu. E o que aconteceu? Faraó não deu muita facilidade para ele, não. Sendo que, como o diabo, Satanás, como ele era um querubim ungido, né, lá no reino do céu, ele foi expulso de lá, ele tinha poderes. Ele tinha muito poder naquela época, né? E o que acontece? É, para ele poder tirar o povo lá do Egito e levar lá para o outro lado do mundo, ele teve que usar os poderes dele. Então, quando você vê lá Moisés, né? Aí, tipo assim, ele mostrou para Moisés alguns poderes, né? A mão mirrada, entendeu? E entre uns poderes e outros, ele mostrou para Moisés de que ele poderia transformar o bastão em serpente, né? Representando ele próprio, o diabo Satanás, na vida de Moisés. Pensa bem, entenda bem isso, gente. O nosso Pai, o nosso Criador, não está presente nisso, ele não está nisso, entende? Tudo é o diabo Satanás que estava é, operando na vida dos seres humanos, enganando os seres humanos, enganando Abraão, Isaac e Jacó. Mas isso aí é mais para frente. A princípio, vamos nos ater aqui a Moisés, né? E ele enganou a Moisés. Moisés acreditou nele, né? Porque exatamente por causa dos poderes que ele tinha, das coisas que ele fazia. E quando o diabo, Satanás, fez aqueles milagres lá, milagre não, né? Vamos botar assim, aquelas pragas que lançou aquelas pragas no Egito, entendeu? Principalmente matando os primogênitos, né? Por que ele quis matar os primogênitos? É lógico, é por causa do Messias, né? Quem é o primogênito da criação? Não é o nosso Salvador? A Bíblia não fala que o nosso Salvador, o Messias, ele é o primogênito da criação, né? Então, ele mandou matar os primogênitos lá no Egito porque o nosso Salvador, por causa do nosso Salvador, porque o nosso Salvador é o primogênito da criação, né? E ele mandou matar também os animais, né? E fazer sacrifícios de animais para poder mandar um recado para o nosso Salvador, dizendo para o nosso Salvador: ó, se você vier aqui na Terra, nós vamos matar você, assim como estão matando esses animais que estão aqui, ó, morrendo aqui, ó, sendo sacrificados por causa de você. Vem aqui na Terra que eu vou fazer com você a mesma coisa que eu estou fazendo com esse animal. É mais ou menos isso. É uma mensagem que ele queria mandar para o Messias, nosso Salvador. Então o que acontece? Todas aquelas pragas que ocorreram lá no Egito, foi o diabo quem mandou. Foi ele que lançou. Ele que estava por trás de tudo aquilo. Não é o nosso pai. O nosso pai não rende com morte de animal. O nosso pai não folga com morte de animal. O nosso pai não folga com morte de seres humanos, matando, assassinando, fazendo os seres humanos matar uns aos outros para poder criar, para poder tomar suas casas, tomar as suas terras, entendeu? Tomar o seu gado, tomar suas mulheres, como Davi fez lá, tomar a mulher dos outros, entendeu? Nosso pai não está por trás disso. Quem fez tudo isso foi Satanás, diabo, Satanás. Então, quando nosso pai viu que o diabo estava causando arruaça, matando um monte de gente, entendeu? Enganando os seres humanos, o nosso pai então resolveu enviar um anjo aqui na terra para entregar para ele a tábua da lei, né? Os 10 mandamentos. Não foi nosso pai que veio pessoalmente entregar para ele, foi um anjo que o pai enviou. E quando nosso pai envia um anjo para vir poder entregar a tábua da lei, na tábua da lei está escrito lá, ó, não matarás, não roubarás, não furtarás, não farás, não farás aquilo. E entre um mandamentos e outros está também, não farás para ti imagem de escultura nenhuma, nem semelhança alguma que há no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, nem abaixo do mar. Agora eu pergunto, Moisés obedeceu? Preste atenção. O nosso pai entregou os 10 mandamentos para Moisés. Por que foi para Moisés? Porque ele era o dono do mundo naquele momento. Porque o diabo estava com ele, governando tudo, assumindo tudo. Então, quando o nosso pai entrega a tábua da lei, ele não pode entregar para qualquer outra pessoa. Porque se ele entrega para qualquer outra pessoa, o diabo vai lá e manda matar. Qual é a melhor pessoa que o nosso pai podia entregar a tábua da lei? Para Moisés.
Quem é que vai contra Moisés? Ou melhor, quem é que vai contra o diabo, Satanás? Ninguém. Ele que está dominando tudo, ele que é o dono de tudo. Está entendendo isso, meus irmãos? Então o que acontece? Quando Moisés ele recebe a tábua da lei, é como se fosse uma bomba nas mãos dele. Porque na tábua da lei está escrito a prática do amor ao próximo. O que nosso pai queria que ele desse para o povo, que distribuísse para a população humana, é isso. Que a população não mate, não tenha, não faça derramamento de sangue. O que o pai queria é que a população amasse uns aos outros. Não matarás, não roubem uns aos outros, não furtem uns aos outros, não fale mal testemunhos com os outros, um contra os outros, entendeu? E também não faça imagens de escultura, nenhuma semelhança que há no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Então, todo esse mandamento é com relação ao próximo. Quando o diabo recebeu isso, o diabo já estava no corpo de Moisés, hein? Já estava assumindo Moisés, hein? Quando ele recebe isso, ele vê uma bomba nas mãos dele. Então, ele agora resolve esconder os 10 mandamentos. E onde que ele esconde? Logo, logo continua.